Senhor querido, eu te apresento nesta hora, neste momento, Senhor, as ofertas, Pai. Tudo, meu Deus, que foi depositado no teu altar. Aqueles, meu Deus querido, que adoraram com o coração, ofertando, contribuindo, Senhor, com a oferta, Senhor, para ajudar na manutenção da tua obra. Aqueles também, Senhor, que entregaram a sua oferta, que é o seu louvor, que é a sua adoração, com todo o coração, Senhor, vem receber também, Senhor. Tudo que for ofertado nesta noite, Senhor, de qualquer maneira, Senhor, mas que for de coração, que o Senhor venha receber, venha abençoar, venha retribuir, Senhor. Abençoa, Pai, abre portas de emprego. Aqueles que desejam, Senhor, colaborar, Senhor querido, com a manutenção da tua casa, mas não tem, Senhor querido, condição. Abre as portas, abre uma porta de emprego para que, Senhor querido, venha se concretizar esse desejo no coração do teu servo, Pai. Abençoa grandemente, Pai. Senhor, entrego neste momento, Senhor, meu esposo, Pai, que vai estar encarregado de trazer a mensagem nesta noite. Pai, usa a boca do pregador, Senhor, que não venha ser, Senhor querido, no abrir e fechar da sua boca, não venha ser apenas um homem, mas venha ser direcionada pelo teu Espírito, que o teu Espírito venha direcionar, Senhor, no abrir e fechar da sua boca. Usa, Senhor, este vaso, Pai querido, que nós não venhamos olhar para o vaso, mas que nós venhamos olhar para Ti, e que, Senhor, nós venhamos ser alimentados, que nós venhamos sair daqui alimentados, Senhor, da Tua palavra. Destampa os nossos ouvidos, para que nós venhamos ouvir. Tira todo impedimento, tudo que impedir a nossa concentração, nós se ligarmos contigo, para nós ouvir a Tua voz. Eu repreendo toda ação maligna, toda ação contrária, todo impedimento, em nome de Jesus. Assim eu já te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, Deus colocou no meu coração de trazer um tema. Até passei para o Jonils. Ele foi apregoado no domingo, só que eu senti de Deus da gente reforçar, entender um pouco mais. Então a gente vai falar sobre os frutos da figueira. Amém? Então desde já, prepare para ler Bíblia. E a gente vai fazer justamente o entendimento dessas palavras. Só que antes disso, apesar de ter orado, também vou orar agradecendo, amém? Senhor, aqui eu sei que já abrimos o culto e oramos, Senhor, por este momento, mas aqui eu quero agradecer por mais esse dia de vida, pela oportunidade, por tudo que tem providenciado, pela vida de cada um dos que aqui estão, Senhor, que fizeram uma boa escolha de poder estar na Tua presença. Pai, abençoa em nome de Jesus, que a Tua palavra venha a ser, ó Deus, como alimento, e que as raízes de cada um, Senhor, sejam mais fixas na rocha, para que não seja qualquer vendaval que venha, ó Deus, derrubar a Teus filhos. E assim eu crendo, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com meus amados, eu quero forçá-los a pensar e a tentar imaginar as situações e principalmente se dedicar a buscar o Evangelho. Jesus, ele, em duas ocasiões aqui no Evangelho, a gente viu que ele citou figueiras para poder dar lição, apregoar uma lição e através delas fazer menção à parábola. Uma delas, Jesus amaldiçoou uma que era infértil, e uma outra era um dono de uma fazenda a qual a figueira não produzia 3 anos, e ali ele
pediu que o cuidador, aquela pessoa que cuidava do campo, cortasse-a. Só que ele pediu mais um ano para cuidar daquela figueira. Então esses dois momentos nós lembramos e vamos ler. Só que nós vamos ler e vamos interpretar o que a palavra quer nos ensinar. Primeiro, Jesus ele amaldiçoou a figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que será que ele amaldiçoou a figueira? Para dar uma lição aos seus discípulos. A razão ele citou os frutos, mas era para transmitir uma lição. Não deixa de ser errado, mas a razão que Jesus fez aquilo foi para uma lição. Não foi só pelo fato dela não gerar fruto. Jesus ele amaldiçoou a figueira não por capricho ou porque ele ficou com raiva. Da onde Jesus ia andar com capricho? Ou então ele ia ter raiva por uma bobagem dessa? Se uma não tinha, ele ia procurar outra. E o que não faltava era gente para fornecer figo a ele. Então a gente tem que entender que ele queria transmitir algo. Ele queria dar uma lição. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A gente não pode pegar o literal. Se eu pegar o literal era isso, é porque ela não dava fruto. Mas vamos a fundo nesse entendimento, né? Que teve um motivo para ele ter feito isso. Então naquele dia, você vai voltar um pouquinho alguns versículos. A gente vai ler, mas eu vou citar de antemão. Jesus ele chegou de forma triunfal em Jerusalém. Diga qual era o veículo do ano que Jesus chegou em Jerusalém? Um jumentinho, né? Você lembra dessas passagens? Quando ali Jesus ele vinha a chegar, aconteceu o episódio dele chegar para dois discípulos e dizer: ó, vocês vão na cidade à frente, lá vai ter estacionado, né? E ali vocês desatam ele. Se perguntarem, diga que o mestre vai precisar, mas logo em seguida vai devolver. Lógico que quando ele foi e fez isso, tinham pessoas lá e perguntaram, de acordo com o que ele falou, aconteceu. E deixaram eles levarem um jumentinho. Quando chegaram até Jesus, eles colocaram a gente chama de capa, né? Mas lá tinha um nome citado, as mantas, as quais eles tinham, né? Em cima do jumentinho, as mantas. Ou seja, eles adornaram o transporte de Cristo ali. E Jesus ali foi levado em cima daquele jumentinho. O povo vendo aquilo, eles ali também jogavam durante o seu percurso as suas mantas. Ali eles veneravam. Ou seja, Jesus chegou de forma triunfal. O povo todo ali estava admirado, né? Aquela aparência era de justamente um povo maduro, pronto para uma colheita. Um povo que havia recebido o Senhor e a mensagem, e que de fato naquele dia talvez haveria até uma colheita daquelas frutas, né? Vamos citar assim, eu estou sendo bem genérico para que você possa entender a razão da palavra. E ali Jesus viu tudo aquilo, então não, aqui realmente vai ter uma colheita. Essa videira, vou citar assim para ser bem mais explícito, vai dar fruto. Mas uma semana depois, o que aconteceu? Quem se arrisca a dizer o que aconteceu uma semana depois? O mesmo povo estava querendo matar ele. Queria matar ele. Então o que nós vimos aí é a aparência. Aquele povo ali estava venerando, estava com a aparência de que estava aceitando e que estava ali reconhecendo. Vamos entender assim que eles estavam arrependidos, que iam mudar de vida. Mas na real, bastou uma semana para tudo aquilo ali se transformar no oposto. E ali eles buscavam, na realidade, matar ao Cristo. Então, a mensagem, eu sendo resumido, depois eu vou para a Bíblia, é isso. Jesus ele quis apresentar essa aparência. A aparência da figueira, porque antes de tudo acontecer, ele viu a figueira estava florida e com folhagens, né, como se diz. Eu nunca vi uma figueira de perto, mas eu acredito que essa aí é uma figueira. E esse momento já indicava uma estação do ano. Quem se arrisca a dizer qual era a estação?
Justamente, aonde a gente vai colher os frutos. Então, quando a figueira começava a ter as suas folhagens, lógico que era antes da estação quando ele estava lá. A Bíblia mesmo afirma, era antes da estação. Mas quando a figueira aparentava ou faria a saída das folhagens, existiam aqueles figos verdes, já iniciando. Mesmo que pequenos, mas já existia. Ele tinha esse conhecimento. E ele ali foi ver se aquela figueira apresentava algum figo. E não apresentava. Então ele lançou uma palavra sobre a figueira. Qual foi a palavra que Jesus lançou sobre a figueira? Ninguém vai comer do teu fruto, né? Ok, os discípulos ouviram, e até porque a mensagem era para eles. E foram embora, seguiram o rumo. No outro dia, eles passaram pelo mesmo local e viram a figueira. Eles ficaram atônitos, admirados, perplexos, de ver uma figueira ressecada, seca, mas seca desde a raiz. Em outras palavras, morta, né? Literalmente. Eles ficaram admirados. Aí disseram: Senhor, como pode? Ontem mesmo a gente passou aqui, estava tão florido e hoje secou dessa forma. Aí a lição chega de proa, né? Que é justamente a intenção. Você sabe Cristo, né? Você conhece Ele, né? Ele chegou e disse: olha, se você pedir com fé, se você usar a fé, acreditando realmente no que você está falando, você pode fazer coisa ainda maior. Maiores milagres do que o que você está contemplando. É questão de fé. Se eu disser para você que a figueira, a mensagem principal era essa, para que eles tivessem fé, que eles desenvolvessem a fé na vida deles. Só que não era só isso, tinha mais coisa, né? E aí a gente vai entrar na Bíblia para entender mais ainda. Para Marcos. Minha leitura para vocês, a minha proposta é grande. É capítulo 11, quase todo. Nós vamos ler porque a palavra ela se revela em si própria. Então, capítulo 11, do versículo 1, a gente vai ler até o versículo de número 26. Eu tô vendo que a idade o tempo passou rápido, já não estou enxergando tão bem. 26, o versículo. Eu vou ler os irmãos vão ler o seguinte para poder um ajudar o outro. Primeiro versículo aí, ó. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, a igreja. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Diz-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis? Soltando o jumentinho. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele foi. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca das suas doutrinas. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis, orando, crede que o recebereis, tentei-o-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Aleluias. Amados irmãos, só aqui nessa leitura a gente tem várias lições. Eu poderia me concentrar nessa leitura simplesmente, mas não é o foco. Mas entenda, você agir pela fé, ter fé, pronunciar com a convicção no coração de que aquilo que você proferiu vai acontecer. É algo que realmente é uma lição para aqueles discípulos, e é justamente isso que Jesus apresentou a eles através do exemplo da figueira na prática. Esse é um mestre. Então, escute. Os discípulos ficaram admirados, porque a figueira ela tinha secado muito rapidamente. Jesus lhe explicou que se tivesse fé, poderia fazer coisas muito maiores do que simplesmente o que aconteceu com aquela figueira. Então, qual é a maior lição que você consegue absorver? Quem ora com fé verá milagres acontecendo. Nós temos que adotar a fé. Essa foi a principal lição da figueira amaldiçoada. Termos fé, crermos. Jonilson, abre aí Mateus 21, do versículo 20 ao 22. Diz assim: e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares,
não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes, ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Dando continuidade, vamos fazer Mateus 11, 12 a 14. Essa leitura eu vou fazer para você só ouvir. É a continuidade do primeiro tópico. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando nela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram tudo aquilo que ele falou. Passa aí, Júnior. Então, a figueira secou. Isso é só uma imagem para que fique na sua memória. A passagem fala em Mateus 21, 20 a 22. Foi o que a gente acabou de ler. Então é bem aí que eu estou. Eu só estou me encontrando no slide, porque eu me adiantei ao slide e não coloquei vocês nele, tá bom? Pronto, estamos aqui. Então, dando continuidade, não era a estação de figos, mas Jesus ele esperava encontrar figos. Algumas figueiras davam fruto cedo, antes da estação. Então, uma figueira com folhas crescidas já teriam figos verdes. Esse é o entendimento que nós temos da leitura. A figura que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinham frutos. Sua aparência era enganosa. Então parecia madura, mas ela não era. Até aqui, essa leitura a gente está absorvendo da palavra e algumas coisas que estamos comentando. Então deixa eu começar a fazer pergunta que já é conhecimento suficiente. O que é o fruto? Não, estou falando espiritualmente. Figa eu já sei. Não. Isso aí é o que todo mundo ia dizer. Eu já tinha noção disso, mas o fruto não é isso. O que é o fruto? Por isso que muitas vezes a pessoa não se encontra na palavra. Não que vocês estejam errados. Uma vida é fruto, mas esse fruto não parte da gente. Quem convence não somos nós, então não é fruto nosso. Tá certo? O que é um fruto? O que eu posso produzir? Eu posso produzir vida? Não posso. Então não é fruto meu. Muito bem. Eu estou instigando vocês. A questão de você dizer uma coisa errada não é problema. Pelo contrário, eu até admiro a coragem, né? Porque a gente tem vergonha de falar, né? Tem que falar mesmo. Vamos lá, desenvolvam. O que seria o fruto? O alimento? Vou dar uma pista. Vou tentar ajudar. Quando a gente recebe a palavra do Senhor, se imagine antes, na era do funk, eu não sei nem se tu gostava de funk, naquelas roupas invocadas de marca. Olha, e não precisou de quase nada para ele entender. Frutos, meus amados, é a nossa mudança. Frutos é a mudança de direcionamento da nossa vida. Isso é a nossa ramagem. Nós não produzimos como figueira frutos no sentido de vidas, que é o que você quis dizer. As vidas são consequências da nossa mudança. São consequências. Então nunca diga que o fruto de fulano é as vidas que ele... Não. Tem uma coisa em mente, isso daqui eu falo para aprendizagem geral. Você já ouviu uma expressão da Assembleia de Deus? É muito conhecido mais na Assembleia de Deus, arranca-toco. Arranca-toco é aqueles irmãos que iam para a missão, que quando compravam um terreno, eles saíam arrancando toco, era ajeitando, era planando. Os irmãos não pregavam, os irmãos não evangelizavam, tudo, mas eles eram os homens da obra. É quem fazia mesmo acontecer. E tem os pedreiros que faziam a obra fisicamente, junto com os arranca-toco.
E aí também chegavam aqueles irmãos que justamente ia regar o terreno, ia cuidar, zelar, ia ali pregoar, levar o evangelho, fazer tudo isso. Mas cada um teve o seu papel. Aí na palavra tem citando a mesma coisa. Ele pergunta: quem é melhor? É quem plantou? É quem regou? Ou é quem colheu? Ou é quem dá o crescimento? Eu dei uma pista agora. Eu estou querendo que você exercite a sua mente na palavra do Senhor. Então eu estou forçando esse entendimento. Quem é o melhor? Nenhum. Cada um tem o seu dom na presença do Senhor. Muita gente quer se forçar a ser isso, a plantar, a regar, a colher, até dar o crescimento que é papel de Deus. Quem dá crescimento só o Senhor. Então quem se coloca nessa situação só carrega um fardo que não lhe pertence. Por vezes desiste até da caminhada. Então entenda que a própria palavra ensina isso. Não existe melhor, somos todos um em Cristo. Cada um tem o seu papel. O pé não faz papel de mão. A cabeça não faz papel de coração no corpo humano. Então, uma vez que você entende isso, você vai à frente. Aí a gente entra no Evangelho de Jesus Cristo. Ele fez tudo o que fez sozinho? Não. Ele teve 12 discípulos com ele. 12. Quando foi enviado aqueles homens para a obra, a missão, ele mandou de um em um? De 2. Por um motivo bem específico. Mas o que eu quero falar com essa passagem é que nós temos que ter esse entendimento que uma figueira com folhas crescidas já teria que dar figos, mesmo que verdes, mesmo que pequenos. Então essa figueira que somos nós, conhecendo a palavra, tendo caminhado com ela ou convivido com ela, ouvido dela, nós começamos a dar frutos. Frutos é o quê? Frutos de arrependimento. Você já ouviu essa expressão? Frutos de arrependimento. É reconhecer que nós estamos realmente num estado pecaminoso, necessitando assim da ação de Deus na nossa vida, de ter um passo de mudança. Quando nós lemos o versículo, no final falou: olha, se você tem alguma coisa contra ou algo guardado contra o teu irmão, perdoa. Perdoa. Isso aí é a pior coisa que tem. É você não liberar perdão. E a palavra repete várias vezes. Libera o perdão. Perdão é uma prisão. Suas orações não sobem, você não consegue sair do lugar, você não produz, você não consegue fazer nada, porque aquilo ali te mingua por falta de liberação de perdão. E a palavra diz mais: perdoe, porque da mesma forma que você perdoa, o Papai do céu vai te perdoar. Sou eu que estou falando? Não, amém, então pronto. Então até aqui vocês estão com o entendimento bem amadurecido. Vamos à frente. Jesus também, ele contou uma parábola sobre uma figueira infrutífera. Isso aqui já é aquela outra. Seu dono, ele esperou alguns anos, mas não deu fruto. Se a figueira não desse fruto esse ano, ela seria cortada. Aí Jesus, ele explica que, tal como a figueira, nós também igualmente precisamos dar frutos. Porque uma vez que nós não damos frutos, nós vamos ser cortados e no dia do juízo vamos ser lançados fora. Certo? O que é dar frutos? Repito novamente, e dessa vez eu acredito que vocês vão conseguir responder. O que é dar frutos? É mudança de vida. É você se colocar em uma posição de uma pessoa que reconhece os seus erros e está disposta a mudanças. Às vezes a pessoa reconhece e ela se dispõe a mudar. Às vezes ela começa pouquinho. O figo ainda é verde, pequenininho.
Mas você vê algumas mudanças iniciando naquela vida. Com o tempo, Deus ele vai trabalhando. Ele vai adubando mais a terra. Ele vai investindo mais na figueira e a figueira vai produzindo cada vez mais. É esse o significado real dessa passagem. Então, vamos ver Lucas, capítulo 13. Vamos abrir lá em Lucas. A gente vai fazer uma leitura de um versículo acima. Vamos ler do versículo número 6, capítulo 13. Do versículo de número... Eu vou convidar vocês a ler o 5 até o... até o 9. 5 ao 9. 13, 5 ao 9. Perfeito, próximo. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Igreja. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, não. Glória a Deus. Até aí. Qual foi o primeiro versículo que nós tivemos a leitura? Pode até colocar nele de novo para facilitar. 13:5. Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Sempre existe um contexto do que Jesus vinha falando para chegar à parábola. Então vocês têm que ler antes, para poder chegar nela. E ele vinha dizendo exatamente isso em umas situações de pessoas que não haviam mudança. Não produziam frutos em sua vida. Não tinham. A palavra era insípida. Então não produzia efeito naquele coração, naquela vida. E chegou em alguns momentos, depois você vai ler em casa, a morrer essas pessoas. E ali no diálogo, eles perguntaram, porque um deles morreram fazendo sacrifícios a Deus. Aí ele perguntou sobre aquelas pessoas, e Jesus disse: aqueles lá, se não tiverem se arrependido, não tem diferença nenhuma. Eles não serão salvos, não tem essa questão. Aí ele falou sobre um segundo exemplo que estava em uma situação pior do que a dos primeiros, porque o primeiro estava sacrificando para Deus. Olha o exemplo, estava sacrificando para Deus. Mas ele falou, se não tiver mudança, se não tiverem se arrependido, não serão salvos, independente de estar sacrificando. E o segundo era uma situação que não era visível assim, exemplo, tipo a figueira florida. Não, esse daí tem fruto. Então esses daí vão ser salvos. Não é assim a interpretação. Não é pela aparência. E aí Jesus foi a mesma coisa para eles. E esses daqui, que já estavam em uma situação distinta, não estavam sacrificando para Deus. Bom, se eles se arrependeram, eles são melhores do que os primeiros. Eles vão encontrar a salvação, porque eles arrependeram-se dos seus caminhos. Aí eu volto para esse versículo que o Jonilson tirou. Botei, Jonilson. Esse é o final da leitura, 13:5. Não vos digo, as palavras de Jesus, não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, para que eu possa ter mudança e receber a minha salvação, eu tenho que quê? Me arrepender dos meus maus caminhos. Mudar os maus caminhos, tirar isso da minha vida, ter mudança. E isso significa produzir o quê? Frutos. Pois produzir frutos, a partir de hoje entenda,
é mudar a sua vida para os caminhos do Senhor. Produzir frutos é você ter justamente o que apresentar na presença do Senhor em arrependimento. E isso move montanhas. O povo parecia pronto para aceitar Jesus e mudar de vida naquela situação do jumentinho, você se lembra? Mas, menos de umas semanas depois, eles queriam a morte de Jesus. Então era a aparência. Pareciam arrependidos, pareciam que iam mudar de vida, pareciam, mas não era. Então, se Jesus recolhesse, muitos não iam se salvar, porque era só aparência. E a figueira retrata isso. Entrando na linha de interpretação, isso aqui eu vou comentar só por cima, para poder vocês entenderem um diálogo mais aprofundado dessas interpretações. Da figueira, ali pode ser interpretada a nação do povo de Deus, os próprios israelitas. A aparência era boa, existia uma promessa para serem prósperos, para viverem ao lado do Senhor, teriam uma vida próspera e vitoriosa. Mas quando o Senhor deles veio à terra, o rei dessa nação veio à terra, o que foi feito com ele? Rejeitaram a ele. Então aquela figueira que parecia próspera, que possuía promessas e que ali estava tudo pronto para acontecer o milagre, era só folhagem, não tinha frutos. O que acontece com ela? É amaldiçoada e será pago o seu alto preço. Quem é salvo por Jesus dá fruto? É uma pergunta. Quem é salvo por Jesus dá fruto? Com certeza, não tenho dúvida disso. Não continua amando o pecado e muda a sua vida. Não tem como. Uma vez salvo por Jesus, há mudança. Pode passar, irmão. Uma vez que você é salvo por Jesus, você recebe a palavra do Senhor, você é levado ao batismo nas águas para uma nova vida, tudo muda. Tudo muda. Mateus 3:8. Glória a Deus. Diz aí: produzi, pois, frutos dignos de... Aí é onde fica aquela pergunta, não só para você pensar comigo. Aí está se referindo a vidas ou a mudança? Então são frutos de arrependimento. Eis a mensagem daquela figueira. Algumas pessoas podem aparentar amar a Jesus, mas não se arrependeram e por isso eles não deixam o pecado. Isso é uma consequência quando não há mudanças, não há frutos. Um dia, cada pessoa será julgada por Deus, isso de forma individual. E quem não mostra os frutos de uma vida transformada por Jesus, ele será castigado, terá punição. Por isso, cada crente ele precisa se autoanalisar, e fazer uma análise da sua vida e ver o que precisa mudar, porque com a ajuda de Jesus nós todos podemos dar muitos frutos. A mudança, exato, irmão, a mudança é algo pessoal e intransferível. Eu não posso mudar ninguém aqui. Eu não posso forçar a mudança. E até posso forçar, mas ela vai ser igual àquela figueira, só a aparência. Porque o que importa não é o que ele está mostrando para mim, é o que contém no coração. Não adianta fazer para mim. Para mim é meio que nada, né? Tem que ser para Deus. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Glória a Deus. Irmãos, eu vou me ater até aqui por causa do horário. Eu ainda tinha mais umas 2 folhas, mas não tem como, né? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando apregoar? A palavra faz sentido, meus irmãos? Então, agora vocês vão só ouvir
por isso que eu parei agora, para ter o tempo, um vídeo. Eu quero que vocês tenham isso como um subsídio a mais, é um extra. Escutem bem, que também vai complementar o que a gente estudou. O livro de Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 8, traz 2 provérbios e 2 analogias muito interessantes. Deixe-me ler para você. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturbam, nem deixa de dar fruto. Aqui fala de um homem bendito e de um homem amaldiçoado, de uma árvore bendita e uma árvore amaldiçoada. Uma árvore bendita tem uma descrição que faz sentido com aquilo que idealizamos de uma árvore abençoada. Ela é bem regada, está perto das águas, tem folhas verdejantes, até aí tudo bem. O mistério é a descrição da árvore amaldiçoada. Ela é chamada de arbusto solitário do deserto. Esta expressão arbusto solitário aparece em hebraico como sendo a palavra ar. Esta palavra, que soa muito parecida com ar-ur, significa amaldiçoado, maldito. Sim, ar e ar-ur são um trocadilho central desse poema de Jeremias. Mas que planta é esta? É uma planta que não mede mais do que 3 metros e que brota na região do Vale de Jericó, na região do Mar Morto e também no Negev, especialmente ali perto do deserto de Arravá, em Israel. Ela tem um fruto verde, aparentemente suculento, mas que quando você abre, não tem nada, é oco. Por isso os beduínos da região a chamam de limão maldito ou maçã de Sodoma. De acordo com a tradição dos beduínos, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando os cidadãos ainda estavam sob a maldição divina, esse tipo de árvore era um fruto que produzia um suco delicioso para mitigar a sede dos viajantes. Mas quando a cidade foi amaldiçoada, o suco dessa fruta secou e ela ficou como está até hoje. Um peregrino que não conhece bem a flora do deserto chegará a essa árvore cheio de sede apenas para encontrar a decepção de um fruto que parece suculento, mas é totalmente seco e oco por dentro. O problema, portanto, dessa árvore é semelhante à da figueira que Jesus amaldiçoou no Novo Testamento. Você se lembra da história? Jesus foi até uma figueira apanhar frutos, mas ela estava cheia de folhas, porém não tinha fruto. Então ele a amaldiçoou por não encontrar nenhum figo ali. Isso, é claro, foi uma ação metafórica de Jesus, ou seja, Jesus fez aquilo para chamar a atenção para outra coisa. Em ambos os casos, a árvore de Jeremias e a figueira amaldiçoada por Cristo, a maldição não veio apenas porque elas não davam fruto, mas porque aparentavam dar e não davam. Eram árvores enganadoras. No deserto desse mundo também, há pessoas que chegam a nós, religiosos, procurando encontrar uma palavra de conforto, de esperança, uma gota das verdades de Deus. Enfim, elas esperam encontrar em nós o fruto do Espírito. E como elas saem do nosso encontro? Satisfeitas ou com ar de desapontamento? Nas academias é dito, sem dor não há resultado. Do mesmo modo, sem fé não há frutos. E sem frutos, meu amigo, não há salvação. Que tipo de árvore você é quando as pessoas se aproximam de você para aprender mais a respeito do seu Deus? Aleluia. Irmãos, eu não preciso mais me alongar. Eu creio que a mensagem foi clara. Então, que a gente possa, a partir de hoje, usar da fé. E assim nós vamos crescer na presença do Senhor e produzir muitos frutos. Amém?
Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.